Olá, pessoal! Pronto, espera pra gente. Não tem ninguém ainda? Dá um joinha aí. Demora essa porra, Fernando. Eu entrei, fui a primeira. Tá gravando? Já tá. A Paty entrou. Tô entrando. A Luz. Antes da gente fazer as 11, a gente vai dar um tempinho aqui para o pessoal retardatário entrar, né? Tudo bem. Claro. Estou me sentindo numa assembleia de condomínio. Tem que dar sempre os 5 minutos. O enquadramento tá legal. Pergunta se eles estão te ouvindo. Pessoal, vocês que já entraram, estão conseguindo ouvir bem a gente aqui na live? Manda só um joinha, hein, confirmando, por favor, amigo. E aí, Alice? Pô, beleza. Vê você então. Alô? Alô, teste. Teste 1, 2, 3, testando o som. Bacana. Podemos iniciar, Alice? Podemos. Produção, podemos começar? Podemos. Tá ótimo, então. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí por essa oportunidade de estar junto conosco nessa primeira live aqui da área de condomínios da Nove, com um assunto muito importante, ultra diferenciado: choque de gestão no seu condomínio. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Fernando Canato, diretor de operações e condomínios na Nove. Eu queria destacar um ponto importante. A gente está começando agora a live. Todas as perguntas que vocês tenham, por favor, coloca ali no nosso chat e fique tranquilo que ao final nós estaremos respondendo algumas delas, mas deixe seu contato, que nós vamos ter o prazer de responder todas, absolutamente todas as perguntas. Se apresenta aí, Carlos. Obrigado, Fernando. Meu nome é Carlos Silva, eu sou diretor de novos negócios da Nove e hoje a gente vai fazer essa live aqui para você, ou que acabou de ser eleito síndico e não conhece nada sobre a gestão de condomínios, ou se você está se reelegendo, já é um síndico experiente, pouco importa. A ideia é a gente dividir a nossa inteligência, o nosso conhecimento e trazer para vocês aqui os fundamentos de uma gestão diferenciada. Já pensou em fazer um choque de gestão? É disso que nós vamos falar hoje, não é, Fernando? Exatamente isso, sobre um choque de gestão, né? Então, Fernando, olha, para começar aqui, quais são os primeiros passos para uma gestão aí diferenciada? Quais são os primeiros passos, Fernando? Conta pra gente. Eu acho que é fundamental você entender. Bom, assumir, como o Carlos disse, já estou sendo reeleito, já passei por isso antes, sou novato, seja a situação qual for. É fundamental você conhecer, você dominar os principais pilares estratégicos do seu condomínio. E a gente elencou aqui 5 pilares fundamentais para que você conheça e saiba onde está pisando. Os 5 pilares são: primeiro, a tua convenção e o teu regulamento interno; segundo, as finanças do seu condomínio; terceiro, as pessoas do seu condomínio, né? E aí vem um grupo de pessoas que a gente vai falar sobre eles; quarto, os fornecedores do seu condomínio. E para fechar todo esse elo, como isso roda no dia a dia. Muito bom, Fernando. Beleza, então vamos lá, vamos começar. Conta um pouquinho do primeiro pilar que você elencou aqui pra gente. Bacana. A gente começa, né, falando da parte de convenção e regulamento interno. O que é importante? O que é a convenção no condomínio? O que ela te traz? Nada mais, nada menos, é um documento de criação do condomínio. E lá estão contidas suas regras básicas, seus direitos e obrigações. Então, assim, quer saber o que pode e o que não pode? Começa com muito zelo, conhecendo a sua convenção. Clássico. Por exemplo, síndico, olha que ponto importante. Cota condominial, ela tem uma origem, e essa origem muitas vezes está linkada à fração ideal das unidades do condomínio. Geralmente uma convenção, isso está lá destacado de forma precisa para que você possa estar
cumprindo com a regra de cobrança como está lá na convenção. Esse é um exemplo básico que é muito importante. Outra coisa, você está contratando alguém, você está querendo fazer alguma coisa no condomínio, está previsto na convenção que você isoladamente tem o poder para isso? É muito importante. Quer ver um outro ponto interessante? Quem compõe esse time contigo? Você tem um conselho que trabalha contigo. Lá está claro qual é o papel do conselho. É importante, a convenção te ajuda muito nisso. Muito. Outro ponto importante é o regulamento interno. E ele vem fazer esse elo, né? Ele consegue fazer o elo porque ele te traz as regras básicas de conduta e convívio. Ou seja, chega lá para o condômino, né, cara? E fala o seguinte, cara, a piscina tem um horário para você usar, conforme o regulamento interno. Para manter a ordem no condomínio. Vamos manter a ordem, né? Como é que está aí o estacionamento? Qual é a regra? Tem para visitante? Não tem? Tem quantidade limitada? Penalidade, multa. Quais são as penalidades? O que está previsto ali se você não cumprir? Então é fundamental que você conheça a convenção e o regulamento interno, porque lá vai estar tudo que é direito e dever de todos os condôminos, seja você o gestor, seja você o condômino morador. E isso ajuda muito para que comece o direito de um, termine o de outro e todos se respeitem. Ajuda que você não avance o sinal síndico, muito cuidado. Às vezes você começa a tomar, você vem afoito, quer tomar algumas atitudes, mas ainda não sabe se você pode. Passa por lá antes para você poder dominar, esse é um pilar fundamental. E outra coisa, podem sair rações importantes aí. Se o seu condomínio por um acaso não tiver, existem remédios. Quer fazer? Faça a convenção, atualize a convenção, use o regulamento interno para poder calibrar o que não está claro na convenção. Ou mesmo chama uma assembleia, né, Fernando? Exatamente. Às vezes a lacuna que se não está previsto na convenção, você pode resolver com uma assembleia. Exatamente. Então, assim, esse é o primeiro deles aí, dos pilares estratégicos aí, para você saber onde você está pisando. Segundo pilar, pulmão, né, Fernando? Você que eu chamo, exato, eu chamo de o pulmão, né? É o oxigênio do condomínio, são as finanças. E as finanças aqui, elas são muito importantes, são super estratégicas e elas vão fazer toda a diferença na valorização patrimonial, muitas vezes. Porque sem o recurso financeiro, você não consegue dar andamento naquela situação, no funcionamento do condomínio. E aí existem coisas dentro de finanças que são fundamentais. Receitas, despesas, e depois vem um complemento que é a chave. Primeiro, falando das receitas, pessoal, você tem vários segmentos de receita. Você tem uma receita que é o básico, que é a receita ordinária do condomínio, que você geralmente, através da cota condominial, você faz a arrecadação da receita ordinária. Você tem a extraordinária, de acordo com as demandas e necessidades. Você tem o fundo de reserva, e aí vem as complementares, que eu costumo dizer, dependendo do condomínio, você tem aluguel de espaço, seja para festas, eventos, como também para antena, como uma forma de alugar e receber com isso. Alguns até conseguem usar o DOR, né? Exato. Quando consegue, uma boa fonte de receita, né? Mas assim, o que eu quero dizer? Você precisa conhecer as receitas do seu condomínio. Continuando em finanças, você precisa dominar as despesas do seu condomínio, né? E da mesma forma que a receita, você tem as despesas ordinárias, você tem as despesas extraordinárias, né? E aquelas que aparecem por eventualidades, as mais urgentes. E é importante saber que recurso que eu arrecadei, para que destino ele vai, para que você possa estar respeitando as regras de funcionamento do condomínio. Despesa ordinária com receita ordinária, despesa extraordinária com receita extraordinária, e muitas vezes como eu defino as aplicações das receitas que eu tenho de locações de espaço, etc., no dia a dia do condomínio. Domine as finanças do seu condomínio, na origem do que você tem de arrecadação e assim como ele é aplicado. E aí tem um elo entre eles, que eu costumo dizer, que eu falei que é o fundamental, é o controle da inadimplência. Dependendo do porte do seu condomínio, dependendo do fluxo de caixa do seu condomínio, teu orçamento ele pode ser muito apertado. E uma gestão da inadimplência de forma ineficiente compromete todo o funcionamento do condomínio.
compromete a valorização do teu patrimônio. Então, muito cuidado com isso. É muito importante você ter uma gestão austera da tua inadimplência. E isso vai fazer a diferença quando você tem, por exemplo, uma régua de cobrança muito bem definida. O que seria uma régua de cobrança? Simplesmente estabelecer regras do como cobrar administrativamente, prazos de cobrança, modalidades de cobrança e o segundo passo, que é o aspecto jurídico, quando você sai da esfera administrativa e resolve dar andamento na esfera judicial. Cuidado, existem prazos para cobrar o inadimplemento do condomínio. Síndico, você não é o dono do condomínio. Se você tomar certas atitudes de tratar o condômino Carlos diferente do condômino Fernando, você pode estar assumindo uma responsabilidade que vai lhe custar caro depois. O direito dele é igual ao meu. Eu brinco, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Então é o seguinte, não pode dar o desconto para um e não dar para o outro. A régua tem que ser igual para todos. Muito cuidado com isso, sim. Muito cuidado. Em momentos de pandemia, então, mais sensível ainda a esse fato. Então, quando você conhece muito bem suas receitas, conhece muito bem suas despesas, as aplicações, e você domina o modelo de inadimplência, como é que é o histórico de inadimplência do seu condomínio, você começa a ter uma visão das finanças. E isso tudo vem se conectar com a previsão orçamentária. Foi eleito agora, ou você pode ser o percursor da previsão orçamentária que foi aprovada agora, como você poderia estar com uma estratégia de ser reeleito e conseguir um aumento da tua cota em 5% e não conseguiu, 10% e não conseguiu, e agora? Se você não dominar muito bem esses números, você pode ter problemas aí para poder buscar essa eficiência. Outra coisa importante aí é que você pode ser novato. Você acompanhou uma aprovação de um orçamento agora que você ainda não conhece os números. Debruce sobre essa previsão orçamentária, entenda as tuas origens, para depois sim, se for necessário, chamar uma nova assembleia para ratificar as necessidades orçamentárias do seu condomínio. Ou retificar, né? Ou retificar, exatamente. Fernando, eu não sei se você vai voltar nisso, mas é só um pequeno adendo. Eu acho que realmente a inadimplência, a gestão da inadimplência é muito importante para o condomínio, né? Claro. E você estabelecer não só a regra clara, isso que você falou, tem que ser pau que bate em Pedro, pau que bate em Antônio, mas é estabelecer a cultura da inadimplência daquele condomínio e manter essa disciplina, né? Para, de fato, tentar ao máximo evitar a conduta da inadimplência. O condômino que pretende ficar inadimplente tem que pensar 2 vezes se vai pagar o condomínio ou não. A austeridade é fundamental. É muito importante. Então, assim, esse segundo pilar estratégico de finanças, ele é o oxigênio. Então, não pode faltar nunca. Precisa ser muito bem dominado. Perfeito. Lembre, as administradoras, a maioria dos condomínios possui uma administradora parceira no dia a dia do seu condomínio. Ela pode ser estratégica nessa tua gestão. A maioria das vezes, ela não só te apresenta o balancete, mas ela tem uma prestação de contas mensal que você pode ter uma visão anual daquilo. E assim, você pode pedir cortes semestrais, trimestrais, visão de um ano para o outro, fazer um comparativo, arranha teu balancete, arranha tua prestação de contas de cima e embaixo, olha quem são tuas despesas, o que cada uma delas representa no teu orçamento mensal, quais são tuas principais despesas, né? O que elas representam desse orçamento, e aí você começa a saber como o condomínio está, onde você mais gasta, quem são tuas prioridades. Não deixe jamais o oxigênio faltar. Perfeito. E vamos lá, Fernando, o item 3 aí são as pessoas, né? É quem vai realizar isso tudo, né, Fernando? Exato, eu gosto de dizer sempre, né, a gente estava conversando sobre isso outras vezes, um dos pilares fundamentais, estratégicos, são as pessoas. E aí, no âmbito de pessoas, é muito importante você saber lidar com teus colaboradores. O condomínio ele tem colaboradores que são na modelagem CLT e até mesmo aqueles prestadores de serviço individuais, pontuais ou recorrentes, mas são pessoas, né? E, por exemplo, uma das coisas que faz toda a diferença no colaborador do dia a dia do condomínio é ele saber qual é a função dele, qual é o cargo que ele exerce, quais são as entregas previstas, ou seja, se o condomínio hoje tem uma descrição de cargos clara,
dos seus funcionários? Aquelas rotinas, né, que você mencionou. Exato, as rotinas. Está bem definido, né? As rotinas do dia a dia estão sendo cumpridas? Ele conhece essas rotinas? O que ele tem que entregar mensalmente? Isso é muito estratégico. Atenção com isso, porque ele também se sente valorizado quando ele consegue enxergar quais são as ações, quais são as tarefas que ele tem que cumprir. E é uma maneira não só de você ajudá-lo, mas também de ter gestão sobre ele. Então, assim, verifica se isso existe hoje. E as aplicações de mão de obra estão de acordo? Do outro lado da moeda, tá? Ele está fazendo função que não lhe compete? Cuidado com as obrigações legais perante a isso. E aí, quando você passa do ponto de pessoas no âmbito de trabalhista, que são os nossos colaboradores e prestadores básicos, a gente entra no âmbito do conselho. Conselho, como eu disse lá atrás, numa dos pilares, né, o principal pilar lá primeiro, que é conhecer a tua convenção, está claro lá qual é o papel do conselho no dia a dia do condomínio e na tua gestão. Ele foi eleito junto com você. Né? Então, ele é fundamental para te fiscalizar, saber como você está aplicando o orçamento, como você está gastando o recurso e te ajudar. Você está aplicando da maneira correta? Existe oportunidade de melhorar a eficiência desse recurso aplicado e validar, chancelar a tua gestão quanto a isso. Esse é um público que precisa ser teu parceiro, precisa estar colado contigo, não pode ficar isolado. Então, esse grupo de pessoas, funcionários, colaboradores, conselhos são fundamentais. Né? É o seu time, né? Teu time de gestão. Né? E aí o Carlos iria me provocar aqui, mas eu vou me antecipar, que existe um terceiro grupo aí, né, que eu costumo dizer que são as comissões. Né? Perfeito. As comissões são essenciais e estratégicas também. Dependendo do porte do seu condomínio e das necessidades que ele está vivendo no momento, ter comissões vai fazer com que tua gestão seja... Espera aí, Fernando. Explica. Tem gente aqui que provavelmente não sabe o que são as comissões de condomínio. Vou citar alguns exemplos, mas ter essas comissões... Explica primeiro as comissões para essa turma. Fala. Ter comissões vai te ajudar numa gestão mais eficiente, com melhor aplicação de recursos, orçamentos mais precisos e fazer com que o condomínio consiga rodar melhor na prática. Por exemplo, quando você fala uma comissão de obras, perfeito, né? Perfeito. E aí o Carlos tanto que eu queria falar, essa comissão de obras, né, cara, como uma delas. E a comissão de obras é fundamental quando você tem obras de poder, né? Às vezes você tem obras de grande monta, ou às vezes você nem tem a obra, mas você tem pessoas melhor qualificadas para te ajudar a sempre estar mapeando ali quais são essas principais necessidades, né? Em que momento elas precisam ser vistas, te ajudar a montar um mapa de cotação com fornecedores referenciados no mercado e ajudam a tua gestão a ser mais eficiente, ajuda na transparência, na ética da tua gestão. Isso eu estou falando da comissão de obra. Quer ver uma outra comissão muito interessante? É a comissão de segurança. E hoje é um aspecto que está em grande mídia, né? Está aí bombando a questão da segurança com toda a crise, com todos os problemas que o nosso país vem passando. A segurança no condomínio tem sido um aspecto que faz toda a diferença na tua valorização patrimonial. Né? E essa comissão de segurança às vezes te ajuda a criar as regras mais precisas, né, para entrar e sair de um condomínio, como evitar problemas e surpresas. Tem uma comissão ativa de segurança, te ajuda muito no controle da segurança. Você pode trazer os especialistas de segurança que são moradores, né, Fernando? Claro, muitas vezes são as grandes oportunidades. Essas comissões normalmente são voluntários, né? Então, exato. Não tem custo para o condomínio. Exato. Geralmente que você forma as comissões em assembleias com os próprios moradores e aproveitando o viés e o que cada um tem para contribuir, né? Quem vive esse mundo mais ligado à segurança, às vezes você tem engenheiros que têm grande habilidade para poder te ajudar em obra. O gestor delega uma parte do trabalho dele para especialistas que já claro. Traz ali um trabalho melhor, né? Outra coisa... Agora fala aquela que você não. Vai. Eu digo o seguinte, a gente está vivendo aí um momento de pandemia e que o uso da área comum do seu condomínio, muitas vezes, tem gerado muita polêmica, né? E aí o síndico ele tem que sempre ser um grande mediador de conflitos, mas nunca deixar de seguir a regra, né? E ele pode ter aliados, tem uma comissão aí que pode ser o grande aliado aí dele. Eu brinco que é a comissão Mirim. Mas é verdade, né? é verdade. A comissão Mirim pode te ajudar muito, síndico. Se o seu condomínio é um modelo de condomínio clube, que tem essa área que precisa também ser organizada para garotada, se você tiver uma comissão Mirim, eles falam a mesma língua.
né? Eles podem te ajudar a que as crianças não corram entre os carros, a que as crianças não tumultuem as áreas que elas... Não façam tanto né? barulho. Não façam tanto barulho. Fica a dica. Pode ajudar muito também, fica essa dica, né? É isso. Quanto a esse aí pilar de item pessoas. 5, né, que é o último pilar. Aí que Antes de falar do último pilar, desculpa, Carla, eu tenho que falar sobre o pilar fundamental, que é o pilar dos fornecedores. Tá? O que eu queria dizer com o pilar dos fornecedores? Gente, sem eles, dificilmente o condomínio consegue ter a entrega das atividades como precisa. Guardião de piscina, não deixa de ser um prestador de serviço, né? A segurança, às vezes você tem uma portaria terceirizada, enfim, entre outros. O que é fundamental para você estar pronto aí, estar pisando, saber onde é que você está na tua gestão atual? Conheça os seus fornecedores, né? Como que você faz com isso? O que eles fazem? Qual é o objetivo do trabalho dele dentro do condomínio? Ele está fazendo dentro do que ele foi contratado? Está no escopo dele de contratação? Está abaixo do que ele deveria entregar? Está acima do que ele deveria entregar? Cuidado, será que não pode te vir um pleito futuro? Está claro isso? As suas medições mensais desses serviços prestados estão devidamente definidas? Como estão as questões legais? Mensalmente, vocês têm olhado se os teus prestadores de serviços cumprem com as obrigações trabalhistas, as obrigações legais de recolhimento? Cuidado de novo, isso pode virar um problema para o condomínio amanhã. Pessoal, muita atenção com a gestão dos fornecedores. E aí eu não estou falando só nesse dia a dia, qual é o objetivo do contrato, se ele está entregando de acordo, mas também se você está medindo e faturando aquilo da maneira certa. E existem contratos hoje no seu condomínio? Esses contratos estão vigentes? Ou você simplesmente está tendo uma prestação de serviço sem ter um contrato que dá lastro de segurança do que está sendo feito? Muita atenção com esse pilar, porque ele vai fazer toda a diferença na tua gestão. Até mesmo se você precisar trocar esse prestador de serviço, você precisa entender lá o que está escrito. Às vezes você tem carências de contratos a cumprir que podem te levar a pênalti, que a tua eficiência financeira vai embora numa tentativa de troca de um contrato desse. Então, Carlos, eu queria falar desse quarto pilar estratégico, muito né? Importante, que é muito importante também. E assim, o quinto seria o engajamento, seria botar toda essa engrenagem para rodar no dia a dia do condomínio. Como que essa engrenagem roda aí? Como você dá um engajamento de tudo isso funcionar? Sim, você pisou aqui no que você pode, o que não pode, o que o condomínio tem que seguir, quais são as regras. Você pisou em como é que são as finanças, como elas estão, quais são os possíveis problemas econômicos. Você pisou aqui na parte de pessoas, com quem você está lidando, se eles sabem o que estão fazendo, como é que está mapeado essa parte de relacionamento, quem pode te ajudar. Você pisou em quem são teus fornecedores. Agora, como isso tudo roda junto? Você precisa conhecer se isso está bem engajado, processos e procedimentos bem claros entre eles. Por exemplo, se quem controla o horário de entrada e saída do guardião de piscina, onde é que ele tem que estar, as limitações, não sabe cobrar e não sabe ter isso no checklist de tarefa, você perde essa sinergia, você perde essa produtividade, você perde essa qualidade de entrega. A parte de jardim seu condomínio tem, se não tem um responsável que olha, aplica e acompanha o que está sendo feito, também não. Será que isso tudo está redondo? Isso tudo funciona bem? Ou precisa rever os processos, os procedimentos existentes hoje na administração do seu condomínio? Então, esses são os 5 pilares estratégicos para que você possa pisar no seu condomínio, dar a primeira mapeada para seguir em frente. E aí, Carlos, eu digo o seguinte, uma vez feito isso, já tem muita coisa boa aí na mão, né? E o que você tem para me dizer assim, qual seria o próximo passo, uma vez que ele tenha cumprido aí esse conhecimento? Bom, aí a gente chega no divisor de águas, se você vai fazer uma gestão mais ou menos, ou uma gestão diferenciada, excelente, né? E feito isso, você começou, você apontou para trabalhar bem. Aí você teria que imprimir aí uma cultura, um DNA de um choque de gestão, Fernando. Legal. E o que você chama desse choque de gestão? Como funciona esse choque de gestão? Fernando, esse choque de gestão seria um grande plano de ação baseado no mapeamento 360 graus aí do condomínio,
e definindo aí as prioridades de todas as ações que você vai realizar, vai empreender ali, para que aquele condomínio funcione muito bem, né? Os aspectos de uma gestão eficiente tem que ser a otimização de recursos e a qualidade de vida de quem usa o condomínio, né, Fernando? Então, se você faz esse mapeamento 360, passou por esses, né, você domina, já está seguro que sabe como o seu condomínio está funcionando, você já vê a oportunidade de melhoria ali dentro, né? Pelo que você falou, você já começa a criar um plano de ação, bota a prioridade, mas como deve ser criado esse plano? Passa para a gente, explica mais sobre isso. Vamos falar do mapeamento, né? Quando você mergulhou nos pilares estratégicos, você já começou esse mapeamento, né? E diga-se de passagem, é uma parte muito importante desse mapeamento. Mas não basta só isso, né, Fernando? O condomínio ele tem uma série de obrigações legais, por exemplo, que merecem um mergulho não só do que passou, você vai ter que olhar todas as obrigações cíveis, tributárias, trabalhistas, fiscais de modo geral, porque podem ter ficado para trás, a gente sabe que isso acontece o tempo todo, mas também vai ter que olhar o que vai acontecer na sua gestão e de preferência deixar mapeado o longo prazo, o médio prazo de um modo geral, certo? Inclusive, quando você falou de cíveis, eu lembrei que você comentou da importância aí das obrigações, por exemplo, de seguro, né? Isso aí, quando a gente está falando de obrigação civil, por exemplo, são seguro de incêndio, é obrigatório. Você acabou de entrar como síndico. Será que o seu seguro está em dia? E se está em dia, será que ele contempla tudo que é obrigatório? Independente de ser obrigatório ou não, ele é o mais adequado para o teu condomínio? Isso é só um pequeno exemplo, né? Mas você mencionou aqui sobre a inadimplência, que é importantíssima. A maioria das pessoas não sabe, e infelizmente a gente já viu acontecer e se repete. A cota condominial tem um prazo de prescrição. Se você não cobrar dentro de 5 anos, você não pode mais cobrar, né? Tá aí uma obrigação civil que o síndico tem que atentar. E aí, se a gente for mergulhar aqui em cíveis, mas eu vou guardar, porque no final a gente vai anunciar um presente. Mas, independente das obrigações cíveis e as tributárias, né? Toda vez que você empreende um serviço com mão de obra dentro do condomínio, você tem todas aquelas regras de retenção, recolhimento de tributos. Quando você vai para as trabalhistas, então, a gente já falou aqui, imagina, se você não estiver cumprindo aquelas obrigações, e aí a gente está falando de encargos sociais, encargos trabalhistas, todos eles. Se isso não está sendo cumprido corretamente, ou se deixou-se de cumprir lá atrás e você não pegou, você tem aí um passivo trabalhista que pode ser um problemão, e que você consegue se antecipar a isso e de repente dar uma solução mais barata, né? Ou mais viável. Muitas vezes os encargos daquilo que você não recolheu fica muito caro também depois para pagar. Imagina, é um absurdo. Bom, fora, a gente está falando aqui de passado, presente e futuro, né? Se você puder mapear o que vai acontecer na próxima gestão e assim vai, mais fácil ainda. Quanto mais registros do que precisa ser feito no condomínio, mais garantido vão estar as gestões desse condomínio para que as coisas aconteçam na ordem, evitando prejuízos, diminuindo o custo do condomínio, melhorando a qualidade de vida, nem que seja contribuindo com o seu condomínio ter uma cota condominial mais barata, né? Agora, Fernando, uma das principais obrigações do gestor de condomínios está na manutenção predial, né, Fernando? Então, fala um pouquinho dessa parte física aí pra gente do condomínio, né? O que precisa ser feito aí? O que é importante a gente Fernando, assim, mapear? Fazer? Claro que a gente tem diversos tipos de condomínios, residenciais, comerciais, mistos, você tem edilícios, você tem os condomínios também que são horizontais, com os condomínios de casa. Mas de um modo geral, né, a manutenção ela é um pré-requisito legal, mas também é um pré-requisito de convívio, de conforto e até de segurança, né? Se você estiver num prédio, ele não pode cair, pelo amor de Deus, né? O que você vai fazer para evitar um incêndio ou mesmo um acidente? Imagina, num condomínio grande de casas, você vai ter que estabelecer premissas de trânsito, por exemplo, você vai ter carros circulando, crianças eventualmente ali, enfim, todo esse mapeamento predial tem que ser feito
de uma forma correta. E aí, Fernando, no momento em que você realizou o mapeamento das premissas estratégicas, mapeamento legal de todas as obrigações legais, o mapeamento da manutenção predial de um modo geral, você vai ter oportunidade de identificar as oportunidades de melhoria. Esse é o grande lance aí, né? Aí estão as grandes oportunidades do condomínio. Basicamente, eu posso empreender projetos que gerem receita para o condomínio. A gente mencionou alguns exemplos aqui, né? Seu condomínio é elegível a ter alocação para uma antena de telefonia? Talvez. Será que no seu condomínio a gente consegue instalar um outdoor e gerar receita? Enfim, não é o momento para a gente entrar no detalhe, mas é importante. Agora, eu posso investir em projetos que me tragam economia? Exemplo básico, medidores individuais de água podem trazer economia. Enfim, são muitas as oportunidades. Eu acho que ainda é pouco debatido, mas o condomínio é um cenário muito vasto para projetos de sustentabilidade de um modo geral, né? Será que aquele condomínio é elegível para projetos de sustentabilidade, para luz, para água, para lixo, ou mesmo projetos verdes? A gente tem aí evoluindo o conceito de fazendas urbanas, telhado vivo, telhado verde, enfim. A gente tem muita coisa, né? Claro. Para tratar eu diria o seguinte, né? Isso aí, cara, já é papo da nossa próxima live aí, cara. Isso que eu me contigo. Não percam a nossa próxima live. Aqui a gente tá aquecendo os motores para trazer grande novidade. Olha só, vem aí o choque de gestão e as grandes oportunidades de economia no seu condomínio. Na próxima live vem grandes gatilhos de oportunidades aí. Mas assim, Kiko, só quis fazer isso porque para você não entregar o ouro, vem muita coisa boa pela frente, né? Mas legal, voltando para o foco aqui, né? Claro, como colocar, né, esse choque de gestão para rodar, né? Vamos lá, você fez esse mapeamento, colocou isso tudo, né, escrito, enfim, como é que você faz para esse choque de gestão rodar? Perfeito. Um planejamento maravilhoso não adianta nada se ele não é bem executado, ou se ele não é executado, né? Então, feito o mapeamento, identificadas as ações que precisam ser empreendidas, você primeiro vai precisar definir as regras de prioridade. Aí você vai estabelecer critérios, segurança, finanças, legislação, enfim, que seja, né? Diga-se de passagem, sempre muito importante você fazer isso com seus conselheiros. Nessa hora, as premissas ali são muito importantes. Mas, beleza, você identificou as suas prioridades. Já falando mais cedo, um gestor não empreende sozinho, ele precisa de suporte de pessoas, de especialistas, né? Aí o caso das comissões, por exemplo, que é uma excelente dica. Mas enfim, então, definida a ação, você tem que destacar quem vai ser o responsável por ela. Provavelmente a maioria das ações vai ser no síndico, mas existem outros atores na sua gestão. Definidos os responsáveis, a cronologia dessas ações tem que estar clara, senão a coisa acaba não acontecendo, os prazos têm que ser cumpridos, né, Fernando? E aí a gente vai entrar no ponto assim, nervoso dessa história. Quais serão os recursos que vão ser disponibilizados para que essas ações sejam empreendidas? Não é? Da onde vão vir esses recursos? Provavelmente, Fernando, na maioria não, diríamos que em muitas ações vai ser necessária a convocação de uma assembleia e eventualmente você vai precisar de cota extra ou de repente empréstimo. Não é muito normal, mas existem inclusive empresas que sabem onde vem os recursos, quantos são esses recursos e de onde eles vêm, e aprovar em assembleia para estar dentro da regra. E por fim, Fernando, o mais importante do gestor é a sua capacidade de execução, né? Por mais que você tenha o suporte e o apoio de todos esses envolvidos na administração, que podem, a gente até esqueceu de mencionar isso, o condômino pode e deve participar dessa construção, por que não, né? Afinal de contas, todos são donos daquele condomínio, todos os condôminos são donos daquela coisa, por que não participarem desse plano? Mas o gestor foi a pessoa eleita para cuidar que esse grande plano aconteça. Então, o acompanhamento e a disciplina para que isso aconteça são a chave do sucesso da gestão. Bacana, ótimo, Carlos. Eu acho que é importante a gente dizer para vocês aqui nessa primeira live, que era
dar o apoio para você que está assumindo essa gestão, renovando o teu mandato, em estar muito bem mapeado dentro dos teus principais pilares no seu condomínio, que são estratégicos para a sua gestão, e como você se organizar para começar a fazer uma gestão diferenciada, aquele divisor de águas que você comentou, e aí sim provocar um grande choque de gestão no seu condomínio. A gente está aqui para te ajudar. A gente está chegando no final dessa live e a gente gostaria de imediato de agradecer a todos vocês aqui por essa audiência, por esse momento conosco aqui. Bom, se tem perguntas já disponíveis aqui, a gente vai estar respondendo alguma delas aqui para vocês. E com certeza, não deixe de colocar o seu contato. A gente faz questão de dar o retorno a todos vocês no que for aqui, dúvidas, ideias, e vamos trocar sobre esse assunto. Temos perguntas aí, produção? Vamos lá. A Cláudia Síndica, ela perguntou, no caso de aluguel de salão de festas, antenas, o valor entra em qual receita? Isso precisa. Faça as honras? Pode fazer as honras. Bom, via de regra, usando aqui o exemplo do salão de festas ou de alguma outra parte, normalmente a convenção vai definir, né, aonde você vai alocar esse recurso. Mas não tem problema. Se nem Código Civil nem convenção definirem, você sempre pode chamar uma assembleia para estabelecer essa lacuna, né, da aplicação do recurso. Agora, em linhas gerais, é importante que você crie ali uma conta específica dentro do seu plano de contas para saber quanto que aquele salão de festa, enfim, aquela parte comum que me gera receita, quanto que ela está arrecadando, né? E inclusive, Fernando, se você definiu aonde você arrecada esse recurso, você também tem que definir aonde você pode aplicá-lo. E aí, de novo, ou a convenção vai estabelecer, ou uma assembleia vai definir. Podemos usar o dinheiro do aluguel do salão de festas, sei lá, para fazer alguma manutenção extraordinária? A convenção pode dizer, ser muito explícita, pode ser explícita ou não, a assembleia vai dizer. Que é o teu grande... Agora, de qualquer maneira, Fernando, o bom senso sempre, né? Claro. Boas práticas de gestão e bom senso sempre. Eu acho que vale destacar, Carlos, que você colocou aqui. Volta naquele ponto. A maioria dos condomínios possui uma administradora parceira, capaz de te orientar e te ajudar e criar essas rúbricas específicas de arrecadação e de despesa dessa arrecadação. Isso é fundamental para gerar transparência na tua gestão e, vamos dizer assim, segurança no condomínio que te aplicou essa responsabilidade. O Fábio Guimarães, ele está perguntando se ele tem uma convenção de 1986 que não foi registrada no RGI. Ele está com problema? Talvez. Fernando, faça as 11 ou eu? O que você Por favor, segue, já que você começou. Bom, Alice, a gente tem uma resposta técnica para isso, né? Antes de mais nada, você completa o perfeito registro de uma convenção, levando esse documento que precisa ter sido aprovado geralmente numa Assembleia Geral de Implantação. Eu digo geralmente porque eventualmente a convenção pode estar formalizada e validada antes da tal AGI, né? Mas em linhas gerais é isso que acontece. E o complemento você completa a formalização levando a registro no cartório de imóveis. O problema é que existem ainda muitas convenções que não foram submetidas a esses cartórios. Alguns registram no cartório de títulos e documentos. Hoje, os síndicos que têm conta bancária, por exemplo, já começam a ter problemas graves, porque, inclusive, essa obrigatoriedade está prevista nas últimas alterações do Código Civil, tá? Então, sim, pode vir a ter problemas, sim. É muito importante que seja consultado ou um advogado ou um especialista na área de condomínios para entender exatamente, Fábio, em que ponto parou esse teu registro e quais são os próximos passos ali no micro detalhe, tá? Aí o especialista vai fazer toda a diferença para te tirar do problema. Eu acho, Carlos, você tocou num ponto aí que é muito importante ressaltar. Quem nos perguntou foi
Fábio, né? Fábio Guimarães. Fábio Guimarães, muita atenção. O teu problema é o problema de alguns aqui e a gente que tem muita experiência nisso pode relatar. É caso de muitas vezes quem tem uma conta lá do condomínio externo, que não é direto na gestão da administradora, de ter os teus recursos bloqueados. E a dor de cabeça que isso causa é bem complexa. É preciso sim correr e priorizar isso como uma daquelas ações lá estratégicas, prioritárias. E de prioridade alta. Exato, na tua gestão. O Fábio continuou fazendo uma pergunta. Ele perguntou se tem um regimento interno que não consta a Assembleia que a validou, ele é válido? Se você não consegue comprovar que os condôminos desse condomínio validaram isso, ele não vai ter validade. Então, a sugestão é, se eu não tenho nenhum registro desse histórico, é convocar uma assembleia para validar esse regulamento interno. E aí, cuidado, a sua convenção, via de regra, vai definir o quórum mínimo para aprovação de regulamento interno. Agora, não está claro ali se ele disse se esse documento está assinado pelos condôminos, que é o né? ponto. Exato, mas ó, se não está assinado e não está aprovado em assembleia, o efeito dele não existe. Ele precisa sim estar aprovado conforme a exigência em assembleia ou mesmo assinado por todos os condôminos. Mas Fábio, olha só, valeu muito a sua participação. Deixa seu recado, por favor, a gente faz questão de mergulhar mais aí para entender melhor quais são os documentos que você tem. Não está assinada. Perfeito. Mas enfim, aí deixa seus contatos, por favor, a gente faz questão de te ajudar nessa orientação. Muito obrigado pela participação. Tivemos alguns comentários, não foram perguntas, mas o Valdinei falou: pior é quando você entra em um condomínio e a previsão orçamentária está aprovada. Foi sobre o primeiro discurso. Exato. Quando eu citei lá num dos pilares estratégicos sobre as finanças, você assume uma responsabilidade da gestão atual e a previsão orçamentária não foi elaborada pela tua gestão atual. Você está herdando uma previsão orçamentária. Na maioria das vezes. E aí nós deixamos inclusive uma grande dica aqui, que é importante voltar, né? Vamos ratificá-la aqui. Analisa bem todas as tuas fontes de receita, todas as tuas despesas, ok? Qual é a tua inadimplência, como ela se comporta e faça uma revisão da previsão orçamentária. Se você precisa ajustar o valor de arrecadação, chame uma assembleia para poder validar a atualização da previsão orçamentária. Isso aí vai te dar toda a segurança para gerir e você sim poder cobrar o recurso financeiro que o condomínio precisa para ser gerido. E aqui um comentário que eu também achei válido, que foi da Bárbara Freitas, que ela falou que no condomínio dela teve casos de moradores que são arquitetos fazendo projetos de áreas comuns e validando o projeto para que todos os moradores usufruam e fazendo que fique mais barato, viabilizando ele, né? Provavelmente eles usaram alguma comissão daquele condomínio, talvez ela não saiba, mas isso é interessantíssimo. Mas é legal, né? Você utiliza alguém, o especialista, morador, e divide esse conhecimento para todo o condomínio. Fantástico. Isso que a gente chamou a atenção das comissões. Foi isso aí. Pessoal, novamente aqui eu gostaria de agradecer a todos vocês pela nossa primeira live da 9 aqui na área de gestão condominial. Não percam a próxima live. A gente vai mergulhar no choque de gestão e trazer os grandes gatilhos de economia para o seu condomínio. Tem muita coisa boa para a gente conversar. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Se você... sobre os tópicos. Exato. Inclusive, se vocês quiserem mandar tópicos e sugestões para as próximas lives, a gente está aqui para atender e poder contribuir com a tua gestão. Por favor, havendo mais perguntas, não existe. Deixe o seu contato, vamos responder todas elas e o mais breve possível. Um grande abraço a todos aí. Parabéns, Fernando. Cumprimos a hora, hein? Isso aí. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.